Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Hoje vamos falar. Hoje tá bem friozinho aqui, tá muito gostoso. Tá frio, mas tá bom. Tá muito bom. Mas vamos lá. Vamos falar hoje de conquiste a sua resistência mental. Ou coisa difícil, mas ela é um processo, né? Mas é possível nós conquistarmos nossa resistência mental. E é um processo, né? É um desenvolvimento, é um crescimento que a gente tem diante de tudo isso, né? Mas o que é resistência mental? Resistência mental é a capacidade de a gente de enfrentar adversidades, né? E sem perder o equilíbrio, né? É suportar caos, porque todos nós passamos por caos, né? Todos passamos. Não tem nenhuma pessoa que não passa por dificuldades. Passa. Mas é como aquele ditado, né? Aquele famoso ditado, é como a gente reage diante das dificuldades, que vai mostrar quem você é, né? Diante das dificuldades, nós vamos firmar, né, quem nós somos, né? Vai te mostrar quem você é. Então, resistência mental é você passar por dificuldades. Bom dia, mãe, bom dia. Então, tô falando de resistência mental, né? É como conquistar a sua resistência mental. Então, resistência mental é como a gente mantém forte diante das adversidades da vida, né? Como manter-se forte. Também é uma força mental e física, né? Resistência mental. Também, resistência mental é como se manter, né, com foco e determinação diante das adversidades, né? Como a gente se mantém. Também, resistência mental é você também, capacidade de você se manter as suas emoções em equilíbrio diante das dificuldades. Tudo isso está ligado à resistência mental, né? E o que é, né? Por que a gente tem que desenvolver a nossa resistência mental, né? Por que temos que desenvolver? Porque ela vai fortificar, ela vai nos tornar forte a nossa identidade, nossa verdadeira identidade. O que mais que ela vai fazer? Ela vai nos tornar mais forte emocionalmente, resiliente emocionalmente. Quando a gente desenvolve nossa resistência mental, nós vamos tornar com mais desafios, mais difíceis à nossa frente, mas nós vamos tornar mais, ter mais desafios, ser mais difíceis, mas a gente vai estar mais preparados para enfrentá-los. Por isso nós temos de desenvolver a nossa resistência mental. Ela vai nos proporcionar tudo isso, né? É importante a gente desenvolver. Então tá, primeiro vamos pegar por que nós temos que desenvolver. Ó, o primeiro ponto que eu coloquei. Deixa eu pegar aqui a Bíblia, né? Não tem como não dizer da palavra, né? E lá, ó, eu peguei lá em Mateus, que para mim esse texto me fala muito. Mateus 16, 27 e 28. Olha o que ele diz. Então Jesus orientou os discípulos, dizendo assim: quem quiser seguir-me, tem de aceitar a minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no. Sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir. Olha o que ele diz mais. Autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o verdadeiro caminho para que vocês descubram sua verdadeira identidade.
Então vamos lá. Por que eu peguei esse texto? Olha o que ele diz aqui. Por quê? Primeira coisa, para a gente desenvolver a nossa resistência mental, é a gente não fugir do sofrimento, como ele diz aqui. Não fujam do sofrimento, abracem-no. A maioria das vezes, a gente quer fugir, né? A gente quer picar a mula do sofrimento. Ninguém quer passar por sofrimento. Ninguém, porque não é algo agradável, não é algo bom, né? Assim, de primeiro momento, não é algo bom. A gente quer fugir, né, daquilo que nos traz sofrimento. Mas ele fala aqui que nós não temos que fugir, nós temos que abraçar. Porque ele vai nos trazer essa resistência, né? Se a gente abraçar o sofrimento no sentido de estar vendo, porque o que o nosso cérebro primitivo quer? O que o nosso cérebro reptiliano, como dizem, né? O que ele quer, né? A função dele o que ele faz, o nosso cérebro primitivo? Ou ele quer fugir da situação, falar, não, eu não quero essa situação para mim de sofrimento, ou foge. Ou ele paralisa diante de uma situação difícil, que a gente não consegue resolver, né, de sofrimento. Ou ele quer lutar contra aquilo, ficar lutando, ficar nesse looping de lutando, de não aceitação da situação, né? Mas nenhum desses três é a gente aceitar o sofrimento, abraçar o sofrimento. Não, a gente tem que encarar. Se a gente encara o sofrimento, aí sim que nós vamos superar, porque se você encara, você vai encarar aquela situação, né? Você vai ver aquela situação com os teus olhos, vai ter consciência daquilo e vai superar aquilo, né? Você vai vê-lo primeiro como que está acontecendo com você, que energia é essa? Porque o sofrimento nada é mais do que uma energia, né? Que está te ocorrendo ali, que você tem que encarar essa energia e para você superá-la. Então, uma das coisas que a gente tem que também ver aqui, que a gente tem que aceitar. Entra aqui a aceitação. Tem que haver uma aceitação do que você está passando de sofrimento, né? Porque o que é aceitação nesse sentido? Aceitação no sentido de você ter consciência do que te está acontecendo, entendeu? Essa é uma aceitação aqui. Porque se você não aceita a situação, vai entrar num loop, né? Aquela energia que você não encarou aquela situação vai voltar novamente, porque se é energia, tudo que é energia, né? Se você não canalizou, não processou, não trabalhou com ela, ela vai voltar. Por isso situações na vida da gente que voltam, né? Que acontece, situações que vai e volta, porque a gente não aceitou, porque nós não quisemos encará-la, né? Aí ela acaba voltando, entendeu? Fica no loop, vai e volta, até você resolver, né? Vem com outra roupagem, né? A situação, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? A pessoa que não perdoou, né? Não perdoou alguém, ficou aquela energia ruim, né? Não encarou aquela situação. Tá, aquela situação vai voltar. A situação, aquela energia ruim vai voltar. Para você ver, encarar ela e resolver aquela situação de desconforto que você teve com fulano, aquela briga, aquele desconforto com aquela pessoa, entendeu? Aquela situação vai voltar, né? Então, por isso nós temos que encarar. A situação é encarar para resolver. Tem um ditado dos soldados da Marinha dos Estados Unidos que eles dizem assim: a gente tem que se sentir confortável diante das situações desconfortáveis. Olha o lema deles. É sentir confortável diante de situações desconfortáveis que eles têm que passar. Por quê? Porque aquela situação vai provocar neles, né? A situação desconfortável que eles vão passar vai levar eles para um outro nível, entendeu? Outros desafios. Eles vão encarar outros desafios maiores, entendeu? Eles vão abrir para o novo e vão resolver com situações conflitantes, vão aprender a decidir situações conflitantes, entendeu? Por isso que eles têm esse lema, né? A gente tende a sair da situação desconfortável para entrar num conforto. A gente quer o conforto, né? A gente quer a situação bem confortável para a gente, mas é o contrário.
tá vendo? Eles desenvolvem isso, a Marinha Americana, né? Eles têm esse lema de trabalhar diante disso. Outra coisa também, pra gente, por que a gente tem que encarar essa situação, trabalhar a aceitação? Porque porque aquilo foi, querendo ou não, nós sintonizamos aquela situação. Se tudo é energia, nós sintonizamos aquela situação ou aquela pessoa. Às vezes é desconfortável também dizer isso, né? Sintonizar. Por que eu sintonizei aquela situação difícil na minha vida? Porque eu sintonizei aquela pessoa desagradável que está comigo, ou a situação, né? Por quê? Mas, na verdade, é isso. Nós sintonizamos. Aquela situação está no nosso caminho, aquela pessoa está no nosso caminho, porque houve uma sintonia aí. Porque são coisas que nós, como eu já falei, coisas que nós guardamos, né, anteriores mal resolvidas, ou situações mesmo que tá pra gente enfrentar, que tem coisas de família, coisas de geração, maldições, né, que eu creio nisso, né, que coisas familiares que estão ali e que estão para nós resolvermos, né, está pra gente resolver, está na nossa vida, é nós que resolvemos. Está na minha vida, está na tua vida, é para nós resolvermos, né? Também aquele versículo também que fala assim, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo está te contribuindo. Se aquela situação está na tua vida, aquela pessoa está na tua vida, é para contribuir para o teu bem, para te tornar uma nova pessoa, para você ir para um outro nível, né? Mas você tem que encarar, aceitar a situação para que isso ocorra. Senão, né, então vai retornar novamente, ok? Outra situação também. Porque se a gente não encarar, se a gente não aceitar, deixa eu ver aqui, o nosso cérebro, ele vai tomar conta. Ele vai tomar conta daquilo que ele já tem ali programado, né? E o que ele quer? Ele quer sempre não economizar energia, economizar, né? Ele não quer gastar energia resolvendo as situações. Não. Se deixar por conta do teu cérebro, ele pensa assim, para ele tudo é medo. Ele tem medo de enfrentar tudo. Para ele todas as situações são de medo. Por isso que o medo está, ou é medo ou é o amor, né? Então, o medo está no nosso lado da programação do nosso cérebro. E o amor está na nossa verdadeira identidade, no nosso espírito, né? Então, se deixar por conta do teu cérebro, tudo ele vai sentir medo. Vai sentir medo de resolver as coisas, vai sentir medo de você ir para um outro nível, de você tomar decisões maiores, desafios maiores. Ele vai sentir medo. Então, por isso nós não temos que deixar a rédea das nossas vidas por conta do piloto automático do nosso cérebro, entendeu? Nós que temos que estar, a consciência que nós somos, nós temos que tomar conta, né? Deixar que a consciência que nós temos, né, unida a Deus, tomar conta da situação, tomar conta dos fatos. Então, nosso cérebro que vai tomar, entendeu? Tá? É um outro ponto aqui. E toda situação está na nossa vida para a gente resolver. Toda. Se, por exemplo, uma questão de saúde, né? Se está com doenças, né? Teve doença, é para resolver. Se situações veio, é para resolver. Problema no trabalho, quer mudar de trabalho, quer mudar de abrir outro negócio, situações financeiras, é para resolver. Situações de casamento, família, tudo é para solução e para te levar ao teu propósito. Sempre entenda isso. É para nos levar ao propósito. Levar a gente a estar sendo autoridade nessa área para falar a outros, entendeu? Então, tudo que está, nós temos que entender que é para nos levar para uma outra autoridade no nível humano, né? No nível humano, para a gente ter diante das pessoas, né? Ter uma autoridade para a gente poder estar ministrando isso, falando, ensinando nisso. Outra parte também, nós temos que
aceitar a situação, então, aceitar, perdoar e bola para frente, né? Avançar diante disso. Outra situação é a repetição vai criar consciência na nossa mente. Toda repetição. Se nós não estamos na repetição conscientemente do que nós queremos, como nós queremos agir, nós vamos estar na repetição do piloto automático, né? Isso que nós temos que entender. Então, por isso que nós temos que encarar as situações, para ter consciência do que nós estamos enfrentando. Porque para a gente repetir aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. Não ficar no loop, né? Do automático que está o nosso cérebro, entendeu? De acordo com como estão as programações passadas. Ok? Tá, outra coisa também. Meditar na palavra, meditar na solução, né? Ativar a solução da vida, não na preocupação. Meditar, por isso nós temos que meditar. A meditação, ela vai fortalecer a tua identidade, né? Nesse ponto aqui, né? De não fugir do problema, mas enfrentar, né? A meditação na solução e não na preocupação, ok? Tem muita diferença. A gente pegar e declarar, né? Pegar e tomar as rédeas, falar, dizer o que a palavra está escrito, né? Estar afirmando isso para você, né? Tipo, o Senhor me suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, né? Dizer isso para você, o Senhor suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Se estiver passando por uma dificuldade, seja financeira, né? Seja pessoal, então dizer isso. Isso é você estar meditando na palavra, né? Meditando na solução. Não ficar no loop da preocupação, né? Entrando nessa corrida aí, né? De preocupar, né? Com coisas, né? Mas trazer a meditação para a tua situação, para a solução, ok? Outra coisa, então, para a gente desenvolver a nossa resistência mental, segundo, nós temos que gerir as nossas emoções, né? E gerir as nossas expectativas, né? A gente está no controle dessas expectativas, das nossas emoções. Se nós não gerirmos elas, nós não vamos estar tendo o equilíbrio emocional diante das dificuldades. O que é emoção? O que é emoção, né? Vamos dizer assim, é os sentimentos interiores diante de uma dor e diante do prazer. Ou você está em dor, ou você está no prazer, sentimentos, né? São emoções. As emoções também, elas são como, eu gosto de dizer muito isso, são como ondas do mar, né? Quando a gente vê aquela onda do mar, ela quebrando ali na praia, né? Ela tem emoções quando as ondas estão altas, né? Estão bem altas, emoções fortes, vamos dizer assim. Emoções mais, quando as ondas estão bem baixinhas, emoções fracas, vamos dizer assim. Então, as ondas são como as emoções são como ondas, né? Elas vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão. Elas são, né? Elas estão aí para vir, para a gente experimentar. Porque as emoções, nós não somos essas ondas. É como se fosse assim, a gente estivesse no mar, a gente fosse o barco, né, que está experimentando aquelas ondas, né, passando pelo teu corpo aquelas ondas. Quando está no barco, você sente, né, aquelas ondas. Então, como nós fôssemos o barco e as ondas ali, né, são as emoções, entendeu? Então, a gente experimenta, a gente sente emoções, mas nós não somos as nossas emoções. Nós temos emoções, mas nós não somos elas, entendeu? Emoções, elas são importantes para a gente, que é o quê? Elas são super importantes para nos dar direção, para nos dirigir diante das coisas,
para, né, nos colocar, porque se a gente tá com emoções boas, quer dizer, tá te orientando algo, que você tá com pensamentos bons. Agora, se está com emoções negativas, emoções de dor, né, de sofrimento, de alguma coisa, tá te dirigindo para algo, tá te mostrando algo. Então, as emoções são boas para a gente saber como que nós estamos aí, né? O que ela está nos mostrando para a gente tomar uma decisão? Para onde ela está nos dirigindo, né? Para onde essas emoções ela está nos levando? É para a gente abrir os olhos e ver mesmo, sentir, falar, olha, ela está querendo me dizer algo, ela está querendo me orientar a algo, essas emoções. Então, é bom a gente estar sempre atentos, né? O que nós estamos sentindo, né? O que nós estamos sentindo? Porque ela vai dizer como estão os nossos pensamentos. As emoções dizem muito como nós estamos pensando naquele momento, ok? Então vamos prestar atenção nas emoções, como nós estamos gerindo as nossas emoções. As emoções também, elas são, como já disse, né? Se deixar por conta do nosso cérebro, ele vai sempre me mostrar os nossos 5 sentidos, né? Como que nós estamos recebendo as informações externas, o que elas estão nos dizendo. Porque o cérebro só baseia nos 5 sentidos. Ele está baseado no medo, né? Como eu falei, também nos 5 sentidos. O que ele está nos informando? O que as coisas externas estão nos informando, né? Uma das outras coisas também. Outra coisa que gerir as emoções. Uma pessoa que gera as emoções, ela tem flexibilidade e capacidade de adaptar diante das situações, né? Situações difíceis. Então, gerir as emoções vai nos dar capacidade de flexibilidade e a adaptação diante das situações difíceis, tá? Outra coisa também, uma pessoa que é conquistadora da sua resistência mental, o que ela vai ver? Ela vai passar por dificuldades e ela vai encarar essa situação, né? Vai permanecer firme diante dos fatos. Uma pessoa que é conquistadora da sua resistência mental, ela vai permanecer firme, mesmo diante do caos. Mesmo diante das situações que está te mostrando ali. Ela vai saber qual é o seu propósito, sabe o seu propósito e vai manter firme. Fala, não, peraí, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o meu propósito, né? E vai manter firme diante dos fatos, tá? O que mais que vai acontecer com uma pessoa com resistência emocional? O que você pode fazer, né, para você gerir as suas emoções? Uma das coisas que é bom a gente fazer para a gente gerir nossas emoções é a gente colocar no papel, escrever, né? Colocar o que você está sentindo, né? Porque quando você coloca no papel, né, o que você, ou as suas soluções possíveis que você pode diante daquela situação, coloca as soluções possíveis, põe no papel, porque você vai visualizar melhor, você vai enxergar melhor o que você pode fazer. Então, ponha no papel, diante de uma situação que eu tenho que gerir as minhas emoções, como eu tenho que fazer? Ponha, né, escreva, isso eu posso fazer, né? Porque você vai conseguir visualizar melhor, você vai conseguir se ver dentro daquela situação, né? Você vai se treinar a se ver melhor diante de um fato, tá bem? Tá. Uma das coisas também que é uma pessoa que conquista a sua resistência mental, ela tem diálogos interiores consigo mesmo. Ela dá solução para você mesmo. Você dá solução para você mesmo. Você dá conselhos para você mesmo. Você dialoga com você mesmo, te trazendo soluções, né? Essa é uma das formas também. Além de pôr no papel, você pode estar fazendo diálogo com você mesmo, te trazendo soluções possíveis como você tem que resolver, entendeu? Te ajuda muito você interagir
com você mesma. Uma das coisas eu também, se treinar, ser forte mentalmente, você tem que treinar para resolver coisas. Tem que começar com as coisas que tá agora na sua vida, né? Isso são treinamentos, né? Se a gente não consegue nas pequenas coisas, nós não vamos conseguir nas maiores. Então, começa com aquilo que está acontecendo já com você. Nesse momento com você. Para que venha outras situações maiores. Se você não gerencia aquilo que está na tua vida agora, né, não vai vir outras coisas. Você não vai ter outras situações para gerir futuramente. Então tem que começar com o que tem, com o que está. Né? Quando eu vim para cá, né, tudo é gerir. Tive que gerir as emoções, tive que trabalhar as emoções aqui, aceitação, né? Tudo que eu tô falando aqui, né? De aceitação, aceitar o sofrimento, no sentido de ter consciência para resolver. Então, tive que trabalhar isso, né? Nós tivemos que trabalhar isso, né? Eu tive que lidar com situações que eu não conhecia, né? Outro país, outra cultura, é tudo novo. São tudo situações novas, são desafios novos que eu tive que enfrentar, né? Mas eu tive que trabalhar, gerir essas emoções, as minhas expectativas, né? Diante das situações, né? Tive que gerir, né? As situações aqui em Portugal, né? Eu tive que gerir as minhas emoções aqui para poder conseguir lidar com, que são outros desafios diferentes, situações diferentes, cultura diferente, tudo diferente. Então tem que saber lidar, você tem que saber se canalizar tudo isso, né? E isso tudo a gente vai aprendendo no processo, né? Se a gente não vai, a gente não sai antes, por exemplo, eu não saí antes do Brasil falando, por mais que você se prepare emocionalmente, mas o que você enfrenta ao vivo a cores, né? O dia a dia é só estando mesmo. Só estando presente, só enfrentando mesmo que você consegue trabalhar as suas emoções diante de tudo. Então tudo é assim. A gente trabalha na situação, dentro da situação. O que você possa estar passando agora? Seja o que você possa estar passando em qualquer área da tua vida. Por isso tem que o primeiro ponto que eu coloquei, né? Não fugir do sofrimento. Tem que estar nele. Só estando dentro dele é que você vai conseguir mudar a polaridade de tudo isso, mudar a energia de tudo isso, né? Tem que estar dentro. Só a teoria não basta saber. Você tem que praticar, tem que estar na prática. Praticar é vivenciar, né? É ter a experiência dentro da situação, né? E diante dessa situação que você está passando, né? Posso estar passando em qual área da sua vida, né? Aceita no sentido de ter a consciência de estar passando por isso, né? Gere as tuas emoções, né? Esteja transformando as emoções, né? É diante da situação que a gente transforma as emoções, muda a polaridade, né? Se tá te doendo, te tá trazendo tristeza, né? É nessa situação, enfrentando ela, gerindo as emoções, né? Que você vai mudá-la, né? Para algo bom. Mas encarando ela, encarando. Tá, outra coisa também que a gente faz diante da situação que eu li aqui. A gente fecha a boca. Nós fechamos a boca para aquilo que não, né? Esse autossacrifício que nós lemos aqui, ó, o autossacrifício é o caminho, o meu caminho para que você descubra a sua verdadeira identidade. O que é autossacrifício, né? É além, aquilo que você sacrifica. O que você sacrifica? Você sacrifica que às vezes você quer falar coisas, né? Do teu ego. Às vezes você quer falar coisas que você tá ali te perturbando, quer falar coisas ruins, merda, né? Vamos dizer assim.
Mas isso é autossacrifício, é você não falar aquilo que você quer. É você não estar falando, às vezes, os sentimentos que você está sentindo. Está sentindo ali, está doendo, às vezes está te machucando, mas você fala assim, né? Você começa a profetizar coisas ruins para você mesmo. Então, às vezes, isso é autossacrifício. É você passar, às vezes, por cima do que está te doendo e falar a palavra de Deus. E falar aquilo que é, aquilo que você quer, aquilo que é a verdade. Entendeu? Esse é o autossacrifício que eu vejo. É desapegar do ego, abandonar o ego, deixar do ego. Entendeu? E tomar a tua consciência de quem você é diante da situação e falar a verdade. Isso é um autossacrifício. Então, são 2 pontos que nós já falamos aqui. Como conquistar a sua resistência emocional. Enfrentando, né, o caos. Segundo, gerindo as emoções. E terceiro, é encontrar a sua fonte de motivação. Nós temos que encontrar a nossa fonte de motivação, né? Porque não basta a gente só gerir as emoções, né, enfrentar as coisas, mas tem que ter algo a mais. O que me leva, né? O que te leva? O que nos leva a estar fazendo tudo isso, né? A ter que enfrentar situações difíceis, a ter que encarar, é para um propósito maior. Tudo visa algo maior, visa algo que está passando por isso para você ensinar outros, como já falei, né? Para você ser instrumento de consolo para a vida do outro, né? Então, se tem um propósito maior, você passa. Eu passo por situações. Quando a gente sabe o nosso propósito, porque tem algo a mais, te motiva, te leva a você superar situações que às vezes você acha que não consegue, mas por ter aquela motivação, né, aquele propósito, você vai, você enfrenta, você gere as suas emoções, né? E então faça perguntas. Uma das formas de a gente diante disso encontrar, né, a motivação maior, faça perguntas. Por que eu tenho que superar isso, né? Aí vai vir resposta para você mesmo. Vai vir as respostas. Falar, é porque isso vai me levar a um outro nível. Então, por que eu tenho que fazer esse curso, às vezes, que está te exigindo mais tempo, né? Por isso vai me levar a algo que vai ser usado para aquilo, entendeu? Então temos que aprender a fazer perguntas para nós, né? Esse tipo de perguntas que vai gerar perguntas, né, inteligentes, né, como as pessoas dizem, para nos levar a algo a mais, tá? Então temos que fazer pergunta, porque isso vai nos levar a alinhar a nossa atitude de acordo com só sabendo uma motivação maior que nós vamos estar conseguindo tudo isso. Porque tudo na vida é assim, tudo que nós fazemos, né? Como eu falei ontem, né? Resistência física. Nossa resistência física, a gente quer resistência física, né? Resistência do nosso corpo a ficar mais forte, mais saudável, preparados, né? Fisicamente. A gente vai ter que passar por esse momento, vai ter que enfrentar, né? A gente vai ter que encarar esse momento de dor ali do exercício, aquela situação às vezes desconfortável, né? O seu corpo não quer, né? Você quer estar com um corpo saudável, tal, mas o teu corpo naquele momento às vezes não, ele não quer, ele quer ficar ele quer ficar tranquilo, não quero me desgastar, né? Ele não quer se preparar para aquilo, se movimentar para aquilo, né? É só com muito treino, né, dia após dia, com a constância, que a gente vai adquirindo um certo prazer, né, para os exercícios físicos, né? Assim também é o mental. Só com o tempo desse treinamento para ter resistência mental, a gente vai vendo que a gente venceu uma situação, vencemos outra, você vai se criando mais forte. Você vai se tornando mais resiliente emocionalmente. Não é tudo que te abala mais, né? Não é tudo que te abala mais. Por exemplo, antes, né, quando eu estava, né, não tinha todo esse conhecimento, estava assim nesse processo todo, né?
muitas coisas me abalavam, muitas coisas assim, mesmo estar aqui, né? Como eu falei, sendo imigrante, que não é uma situação fácil, como nós viemos, né? Na cara e coragem. Então você tem que enfrentar as coisas, né? Tem que enfrentar as coisas e parece que tudo é... O medo parece que torna em dobro, as situações parece que se tornam mais ainda, né? Se assombra mais ainda. E antes, no começo, desestruturava, né? Desestruturava situações. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, pode falar o que for, acontecer o que for, assim, isso já consigo gerir mais as situações, né? Eu paro, uma das coisas também que é muito bom você parar e respirar. Você para diante daquela situação, você observa aquilo, né? Vai pro teu corpo interior, eu falo muito que eu tenho que ir pro meu corpo interior, eu tenho que ir pro dentro do meu ser, né? Você para, você se sente tua respiração, ou sente mesmo a sua energia interior. Isso te acalma, isso você não vai reagindo a qualquer situação, entendeu? Então hoje eu faço isso. Não é tudo, né? As coisas não é tudo mais que abalo, pode falar o que for. Eu paro, respiro, falo, não, peraí. De quem que é isso? Da onde que vem isso? Da onde vem essa notícia? Da onde que vem? Né? A gente tem que ver que às vezes é a energia do outro. Tem coisas que são energia na sua casa. Vamos pegar, né, exemplos familiares. Às vezes você tá com um foco, uma determinação. Mas o teu marido, a tua esposa, os teus filhos não estão com aquele foco. Não estão com aquela determinação toda. E o que é? Então, às vezes vão falar coisas que vão te desanimar, vão te falar, né, sentir coisas, vão trazer coisas que não tem a ver com a tua energia. Então, você tem que observar. Falar, peraí, essa energia não é minha, né? Esse sentimento que está acontecendo aí não é meu, né? E devolver para o outro. A gente tem que aprender a devolver aquilo que é do outro, né? Falar, não, ele está passando por isso agora, então a situação é dele. Mas eu, né, eu estou sabendo né, qual é o meu propósito, qual que é o meu momento aqui e pronto, entendeu? Assim você se mantém o seu equilíbrio emocional, né? Para você enfrentar qualquer dificuldade que te vem, qualquer notícia, qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer coisa, você tem que parar e tomar consciência daquele momento. É necessário se fazer isso. Então você vai entrar na onda. Vai entrar na onda daquela energia ali que está trazendo, entendeu? Então tudo isso a gente vai aprendendo, né? Então, queira que você possa estar passando por alguma situação. Encara aquela situação e pergunte para si, de quem que é essa energia, né? Da onde que vem isso? Né? Você vê, se não é tua, é do outro. E você fala que é do outro, a tua situação é a tua situação. E isso já acalma, isso já te dá, sabe, um certo equilíbrio. Né? A gente tem que aprender a devolver aquilo que não é nosso, não ficarmos com aquilo que é nosso. Se você absorve a energia do outro, a energia de preocupação, a energia de medo, a energia de caos, se você absorve, você vai introjetar dentro de si. Aí você vai criar um caminho neural, né? Vai fortalecer, você vai criar, você vai ter que depois trabalhar com isso para poder ou então perdoar, liberar isso, entendeu? Então, por isso que é importante a gente parar e observar. Porque senão a gente vai ter um trabalhinho aí, ou de perdoar a pessoa, ou depois de liberar aquela energia, entendeu? Vai ter que ter. Então, a gente não pode ficar absorvendo tudo como esponja. Não. Né? Em toda situação, em tudo que é lugar, em tudo que é coisa. A gente tem que tomar consciência do onde nós estamos, com quem nós estamos, o que é a situação, entendeu? Então, tá. As pessoas que estão entrando aí, oi, Eliane, a Hanna. Então, as pessoas que estão entrando aí, então, eu tô falando de resistência, né? Como conquistar a sua resistência emocional, mental, né? Que vai gerar também a tua resistência
né? Emocional, resistência física, tudo. Então, falei 3 pontos, né? Primeiro, a gente tem que encarar a situação, né? Encarar aquilo que nós estamos passando, né? Porque o nosso cérebro, só recapitulando rapidinho, que o nosso cérebro primitivo, ele tende a fugir, a paralisar ou a lutar contra a situação. E dessas 3 coisas não vai te trazer o outro nível. Não. Essas 3 coisas é o cérebro primitivo. O certo, o ideal, quer dizer, né? O que nós fazemos, nós temos que, com a consciência de que nós somos, o espírito que nós somos, temos que encarar a situação. Encarar, enfrentar. Porque no enfrentar que a gente vai para um outro nível. É no enfrentar que a gente vai estar no presente, no agora, e que a gente vai obter a graça de Deus, o favor de Deus. Porque Deus está no agora, no presente, entendeu? Na situação, no que nós estamos passando, Ele está ali conosco, entendeu? Se a gente foge, se a gente paralisa, ou se a gente luta com a situação, a gente vai estar lutando com o nosso cérebro. A gente vai lutar no piloto automático. Nós não vamos estar em nós vamos estar no mental, nós vamos estar no piloto automático, brigando com o nosso cérebro. E essa não é a proposta, né? Essa é a proposta que é do piloto automático, não tem nada a ver, do mental. Então vamos ir pro espiritual, que é no sentido assim, de estar presente, estar no agora, estar ali, entendeu? Porque é ali que nós vamos obter a graça de Deus, né? E vamos obter essa resistência mental, entendeu? Porque nós vamos estar com a resistência certa, nós vamos estar, né, programando a nossa mente com aquilo que é a verdade, né? Porque a gente vai estar obtendo ali esse favor de Deus, tá? O segundo ponto é gerir as emoções. Nós temos que gerir todas as emoções que nos vêm, nós temos que gerir, porque ela nos vai dar direcionamento e vai nos colocar no caminho certo, entendeu? Nós temos que observá-la, porque as emoções, elas vão nos dizer algo para como que a gente vai agir, entendeu? Para a gente mudar, transformá-la, né? Mudança de pensamento, porque ela nos dá o segredo de como que nós vamos. As emoções vão mostrar assim, ó, você tem que mudar teu pensamento, porque esse pensamento aí tá pensando em coisas ruins, entendeu? Se é emoções negativas, seus pensamentos estão negativos, entendeu? Então temos que observar isso também. Aí a terceira coisa é achar uma motivação para você ter uma resistência mental, entendeu? Tem que ter um motivo, tem que ter um propósito, tem que ter algo maior que te faz você enfrentar aquela situação. Tá bom? E depois, quem não, né, chegou atrasado, quiser depois, vai estar gravado, né? Quiser ver, tá? Eu falei mais em detalhes. Mas separei 3 versículos aqui para isso, né? Primeiro, Hebreus 10:38 diz assim: o justo viverá da fé, Deus diz. E se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele, né? Então Deus dizendo para nós isso. A gente não pode retroceder diante das situações. Porque se a gente retrocede das situações de dificuldades, Deus não vai ter prazer em nós. Deus não vai ter prazer em nós, porque Ele está nos treinando para algo maior, né? E outro também, Mateus 11:12. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. Nós temos que ter resiliência, né? Temos que ter resistência mental, emocional, porque é tomado à força, né? Nós que trazemos o reino de Deus para cá, nós trazemos existência, nós que trazemos, né? Aquilo que é de Deus para nós. Outra coisa, Provérbios 24:10. E diz assim, ó, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então, nós não podemos vacilar diante da dificuldade, então nossa força vai ser limitada, né? São os 3 versículos que eu ouvi que encaixa bem com isso. Então, tudo nós estamos sendo treinados. Todas as coisas que nos sobrevêm estão contribuindo para o nosso melhor. Para nós irmos para um outro nível de vida. É isso. Deus, ele não traz situações ruins, mas Ele permite, né?
Porque nada cai, a palavra diz, nada cai, nem um fio de cabelo, nem uma folha cai, né? Se não foi permissão de Deus, né? Mas para que Ele queira que a gente se torne, né? Se torne um gigante espiritual. Nós nos tornemos, né? Aquilo que Ele nos chamou, né? Para aquele que nos chamou. Nós somos imagem e semelhança dEle. É para a gente estarmos governando todas as situações das nossas vidas. É para isso que nós passamos por situações difíceis, para nós governarmos, para estarmos na conquista, nós conquistarmos situações. Somos nós, entendeu? Conquistarmos a si mesmo, né? É trazer isso de melhor para nós, né? Então, essas situações são para isso, ok? Então tá, então é isso, não vou tomar muito tempo, mas resistência mental é importante. Se nós não formos resistentes mental, nós não vamos ser constantes. Nós não vamos enfrentar desafios maiores, tá? Então, é necessário a gente termos resistência mental para a gente passar para um outro nível. Ok, gente? Ok. Então é isso, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por todos que participaram. Obrigada pela companhia de vocês aí. E desejo um ótimo dia, ok? Um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau.